1 Reis 19, eu vou ler apenas o versículo 7. Primeiro Reis 19, versículo 7. Nós estamos, irmãos, prestes a mais uma mudança da nossa igreja para uma fase maior. Graças a Deus, estamos crescendo. E o pastor Fábio tem pregado nesses últimos dias nessa perspectiva de preparar o coração, preparar a igreja para o trabalho do Senhor, para esta próxima fase. Inclusive, a última pregação que o pastor ministrou aqui foi a conclamação de Josué ao povo para que santificassem-se, porque o Senhor faria maravilhas. Uma convocação a se preparar para as coisas que o Senhor iria fazer. Ou seja, coisas maravilhosas vão acontecer, o Senhor vai fazer, e cabe cada um de nós estar pronto, preparados, para participar das coisas com Deus. Já pensou que privilégio? E neste culto de missões, o primeiro deste ano, às vésperas de uma nova fase da nossa igreja, novos trabalhos que vão acontecer, eu quero trabalhar essa mesma perspectiva sobre o tema Levanta-te, a caminhada é longa. Essas palavras foram ditas pelo anjo do Senhor ao profeta Elias. Está aí no versículo 7 de 1 Reis, capítulo 19. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O profeta Elias está prostrado, ele está cansado, com medo, desanimado, sem esperança para o futuro, e ele chega num lugar e com o seu emocional abalado, o seu psicológico abalado, com medo, ele se curva, ele se prostra, ele para. No versículo 4, diz que ele entrou no deserto a caminhada de um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias está tão arrasado que ele pede para morrer. Ele ora e pede para que Deus tire a vida dele. Ele não quer continuar, ele está arrasado. Mas por que o profeta Elias está dessa forma? Irmãos, numa sequência de reis ruins, o rei que agora está posto na época de Elias é o rei Acabe. Este rei Acabe foi o pior rei da história de Israel. Além do mais, este rei era mau, ele ainda se casou com a pior mulher que existia na época, Jezabel. A mulher é feiticeira, a mulher é assassina, ela é autoritária, ela manda mais do que o rei. Nem o rei pode com essa mulher. Ela impõe o culto a Baal à força. E todos têm medo, vão se curvando. Ela está matando os profetas de Deus. A nação está sendo tomada pela idolatria. O povo se afasta de Deus de tal maneira que estão se prostrando diante de outras divindades, diante de
um Deus que não é o Deus de Israel, diante de Baal. A crise se instala de tal forma, tanto política quanto religiosa. E no meio de tudo isso, Deus levanta este homem, Elias, profeta do Senhor. Quem é Elias? No versículo 1 do capítulo 17, diz que ele é natural de Tisbé. Não tem tantas informações, aliás, não tem quase nada de informações sobre a família, a vida de Elias. Elias não veio de um lugar importante, a Bíblia não fala muita coisa sobre ele. Ele vem desse lugar pequeno. Elias era um homem simples, assim como eu e você. Esse homem simples que Deus levanta para tratar, para trazer uma mensagem de juízo, uma mensagem que fizesse o povo olhar de volta para Deus e tratar com esse rei de coração duro e mau. E este homem simples, irmãos, Elias, ele chega diante desse rei mau, esposo dessa mulher que está matando os profetas. Ele aponta o dedo na cara dele e diz: olha, o Senhor vai tratar com a nação e com vocês. E não vai chover. Sobre a minha palavra, não chove mais, enquanto eu não voltar a dizer que vai chover. Já pensou? Um homem simples, assim como eu e você. E aqui eu preciso tirar uma lição para nós como igreja, ainda dentro da introdução, que é a seguinte: nós precisamos assumir a postura de crentes chamados para a missão de Deus. Precisamos assumir. Elias é um homem comum. E mesmo assim, ele vai fazer o que Deus manda. Não importa se é o rei mau, não importa se é a mulher que está matando profetas. Ele diz: sobre a minha palavra não chove. Assim está dizendo Deus, e enquanto eu não voltar a dizer que vai chover, não vai chover. Eles tinham Baal como o Deus da fertilidade, o Deus que dava a eles o que eles precisavam, a produção do que eles precisavam. E Elias está dizendo: é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, quem controla as coisas, não chove mais, enquanto eu não voltar a dizer que vai chover. E nós precisamos, como igreja do Senhor, assumir a postura de crentes chamados para a missão de Deus. Como podemos fazer isso? A igreja precisa começar a viver o verdadeiro evangelho. Isso nos dará convicção para as nossas ações. Eu vou explicar. Se eu não vivo, se eu não experimento, eu não sei dizer para os outros se é ou não é. Como é que você pode afirmar para o outro se algo é verdade? Se algo é bom ou não é? Se você não experimentou, no máximo, você sugere para essa pessoa. Por isso nós precisamos voltar e viver, experimentar de fato, para ter a intrepidez, coragem, de afirmar as coisas que é verdade do Evangelho. E elas serem expostas através de nós, porque então nós vivemos, nós experimentamos, é verdade o que está sendo dito. Ao invés disso, irmãos, o que nós vemos hoje são crentes fracos, duvidosos, sem convicção. E por que tudo isso? Porque não experimentam, não vivem de fato o Evangelho. Em Atos capítulo 3, acontece um fato extraordinário, que é o primeiro momento em que acontece um milagre sem Jesus estar com os seus discípulos.
Pedro e João estão chegando ao templo para orar, e lá é deixado um homem paralítico para pedir esmolas. E ele pede esmolas para Pedro e João. Mas eles não têm nada. É pobre, assim como eu e você. Mas eles olham para aquele homem paralítico e diz: olha para nós. Olha aqui para nós. Quando você começa a viver o evangelho verdadeiro, você começa a ter coragem. Porque você sabe o que é. Ele é verdade para você. Você não vai sugerir algo, porque quando você sugere, a pessoa que vai experimentar pode não gostar, pode não ser a verdade, você não experimentou. Mas quando você vive e experimenta, você fala como Pedro e João: eu sei, eu andei com ele. Eu sei quem é Jesus, olha para nós. E aí ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Porque é que nós, a maioria das igrejas, eu estou dizendo de uma forma geral, perderam a coragem de anunciar o evangelho com força, com intrepidez, sabe? Falando sobre o pecado, falando sobre salvação, falando sobre a graça. Por que perderam? Porque deixaram de viver, ou não viveram, ou não vivem. Então não sabem se é ou não é. Mas Elias disse: sobre a minha palavra não chove mais. Ele sabe quem é o Deus dele. Olha para nós. Olha para nós não temos o que você quer, mas eu tenho o que o Todo-Poderoso quer e pode fazer. Levanta e anda. Viver é uma coisa. Dizer as coisas que você apenas viu é outra. Por isso, irmãos, nós como igreja precisamos viver o evangelho de Jesus. Está na hora de viver todos os dias esse evangelho. Experimentando, sabe? Experimentando na nossa vida diária. Como homem, você como mulher, você como marido, você como filho, você como ministro do Senhor, você como funcionário, você como homem, mulher, como crente, como membros de uma congregação, viver o evangelho, para que todas as suas ações identifiquem que você sabe do que você está falando. Sobre a minha palavra não chove, porque eu sei quem é o meu Deus. Pessoas comuns, pessoas normais. Vamos lá, voltando aí à nossa mensagem. Assim mesmo, Elias, este profeta de Deus, chega um momento em que o seu psicológico está destruído, arrasado, e ele está parando, ele está se curvando. Como seres humanos, como homens e mulheres, nós, às vezes, temos esses momentos. Paramos. E a palavra de Deus, que foi para Elias, é para nós. Levanta-te. Levanta-te. Porque a caminhada é muito longa. Levanta-te. Come. Alimente-se. Porque ainda tem muito por fazer. Às vezes nós paramos. Pegamos as nossas harpas, como fizeram aqueles que foram levados cativos em Babilônia, e penduramos no salgueiro. Pegamos os nossos dons e talentos e guardamos por um tempo. Paramos. E a palavra de ordem é: levanta-te. A caminhada é muito longa. Não acabou, não é hora de parar. E eu quero dar 3 orientações importantes a partir da experiência que o profeta Elias está vivendo aqui. A primeira delas é: não deixe o medo afastar você da missão de Deus. Não deixe que o medo afaste você da missão de Deus.
Como disse, o profeta Elias está com medo. É uma das razões pelas quais ele fugiu e parou. Qual é a nossa missão? Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a missão da igreja. Portanto, é a sua missão. Marcos 16, 15. E vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. É a missão da igreja. Mas, às vezes, nós paramos. Paramos de fazer isso e, às vezes, nem percebemos. Por quê? Por medo. Medo do quê? De várias coisas. Medo de não conseguir ser sustentado. Medo de perder tempo. E você tem tantas coisas por fazer. Medo de uma coisa, medo de outra. Sabe? E aí você nem percebe, já não está mais andando, não está mais na missão. Assim como Elias parou com medo. Entenda uma coisa. O medo pode limitar você. O medo estava limitando Elias de uma questão. E às vezes nós ficamos com medo de detalhes da vida, da família, no casamento, nos negócios, e vamos abandonando o evangelho, vamos abandonando a obra de Deus, vamos abandonando a missão, porque ficamos limitados por conta do medo de algumas questões. Olha só, sobre a palavra de Deus através de Elias, como disse já no início, Deus cerra os céus e não chove mais. E depois ele volta a falar com Deus. E volta a chover. Já imaginou que extraordinário? Um homem comum tem nas suas mãos a autoridade de Deus para dizer o que Deus vai fazer, e Deus faz. Deus mexe com as coisas naturais que nós não temos poder de fazer. Deus cerra os céus, não chove. Depois de 3 anos, ele ora e Deus abre os céus outra vez. Sobre a palavra de Deus, através de Elias, ele ora. E o fogo do céu cai, na presença de todos aqueles profetas de Baal, do rei. O fogo desce do céu, consome o holocausto, queima tudo, vocês sabem da história. Imagina, um homem fala com Deus, o céu se abre, o fogo desce, queima tudo. Acaba com tudo que está ali no lugar, até a água que eles jogam, vocês conhecem minha história. E agora esse Elias que viu Deus movendo as coisas, fazendo coisas extraordinárias, ele escuta uma mensagem de uma mulher, essa perturbada, Jezabel, dizendo que porque ele matou os profetas de Baal, ela faz uma promessa de que no dia seguinte, sem falta, Elias estaria morto. E agora Elias, que viu Deus fechar os céus para não chover, que viu Deus abrir outra vez os céus e chover, que viu o fogo descer do céu e queimar tudo, que deu conta e destruiu e matou aqueles profetas de Baal. Agora, esse homem que viu Deus fazer isso, fica com medo do que uma mulher disse para ele. E ele sai e para e lamenta. E o seu estado é tão precário que ele pede para Deus para morrer. O medo limitou tanto que ele não foi capaz de lembrar que é Deus que está no comando. O medo apavorou Elias e ele foi embora. O problema, irmãos, não é que as coisas não são perigosas, que os problemas não vêm. É legítimo o medo de Elias. Aquela mulher estava matando os profetas. Era recorrente isso. E quando ela diz, até amanhã Elias está morto, ele acreditou. Ela era capaz.
Mas ele acabou de ver Deus derramar fogo dos céus. Ele acabou de ver as nuvens cerrar e não chover. Ele acabou de ver as nuvens se abrirem, os céus abrirem e a chuva voltar. E ele para. E aí eu quero lançar uma pergunta para vocês. Por que você parou? Você que está parado há tanto tempo, sem cumprir a grande comissão de Jesus, de ir fazer discípulos de todas as nações, há quanto tempo? Aliás, para quantos essa semana você falou do nome de Jesus? Para quantos da sua família você estendeu a mão e orou? Tem muita gente parado. Por medo, por preocupações, por estarem ocupados. Esqueceram da missão que é o propósito da igreja, de fazer discípulos. E às vezes é porque nós ficamos preocupados e com medo de não dar conta de nós mesmos, resolver a nossa vida. E aí vai deixando para depois, não vai fazendo, não percebe que está parado. E Deus está dizendo, levanta-te, come, porque a caminhada é longa. Não deixe o medo, não deixe nada limitar você de lembrar quem é o seu Deus. O seu Deus é poderoso para sustentar você. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele é Deus poderoso para fechar os céus, para derramar fogo. E Ele é Deus poderoso para enviar o anjo e colocar comida do lado de Elias. Dizer, come, come, alimenta-se e levanta-te, porque ainda tem muito por fazer. E por que paramos? Segunda coisa, não permita que as atitudes erradas de outros desanime você. Não permita que as atitudes erradas de outros desanime você. Por que isso? Elias, quando é questionado, quando é chamado para levantar, ele recebe de Deus uma palavra para se levantar e continuar. E ele faz uma reclamação, dizendo o seguinte, está no versículo 14 do capítulo 19 que lemos. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Ele diz, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele foi chamado por Deus para ser profeta, para apontar o erro, para declarar ao povo que eles estão se curvando para quem não era o seu Deus, e chamar a atenção do povo, pregar juízo de Deus sobre o povo. E agora ele desvia o seu olhar de quem chamou ele, de Deus, e olha para o povo, e olha para o rei, e olha para Jezabel. Ele tira o olhar do Deus que mandou fogo, do Deus que cerrou os céus, e olha para o povo e diz, esse povo estão se tornando idólatras, estão se curvando diante de deuses que não é o nosso Deus. Esse povo está consentindo e apoiando em adoração a um Deus que essa mulher impôs, e ela está matando os profetas de Deus. E aí ele se fecha, ele desanima, ele quer morrer. Irmãos, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu desviei o meu olhar do Deus que derrama fogo.
por estar cercado, assim como Elias, de pessoas se curvando a outros deuses. Sabe, eu desviei o olhar e me revoltei. Eu já não queria saber de igreja. As poucas que eu fui, eu briguei com os pastores. Porque estavam como estava aqui nessa época o povo de Deus, se curvando diante de outra coisa. Eu já não congregava mais, porque eu desviei o meu olhar do Deus que derrama fogo, e olhei para homens, que depois de recolher ofertas, usufruíam delas para o bem próprio, e eu estava lá vendo. Eu desviei o meu olhar para as pessoas que estavam fazendo e tendo atitudes erradas, e comecei a esquecer do Deus que manda fogo, sabe, do Deus que havia me chamado. Eu já não tinha vontade de congregar. Eu comecei a olhar e ver pastores vivendo no luxo, com oferta de irmãos e irmãs simples e piedosas. Eu desviei o olhar para homens que receberam a missão de Deus e fizeram dela negócio para o bem próprio. Eu desviei o olhar para homens que negociaram a missão de Deus dentro da política, por benefícios, por portas abertas. E aí, assim como Elias foi tocado pelo anjo, eu fui despertado também. Eu não tinha esperança, não queria ir para a igreja mais, irmãos. E a minha esposa foi convidada num ônibus, indo para o trabalho, por uma irmã. E disse, eu estou indo numa igrejinha lá no Portal Bordon. Começou agora a igreja. É uma portinha. E aí minha esposa falou, eu vou lá. E ela foi e me contou. Eu trabalhava um pouco fora, não tinha tanto tempo de ficar. Ela falou, amor, eu estou indo numa igrejinha. Não tem quase ninguém lá. Tem umas 5, 6 pessoas. Mas tem um rapaz lá que ele fala do jeito que você gosta. Não tem graça, não tem aquela graça. Tem graça. Mas não é a graça que vem por aí. É simples. E é o reverendo Barriga, está ali. Há 14 anos exatamente. E eu fui lá ver. E ele não tinha essa barrigona para apoiar a Bíblia. Mas ele abria o texto. E aí, sossegado, ele falava. O Senhor é meu pastor. E explicava o que era pastor. E por que pastor. E qual o contexto. E ficava tudo quieto, igual vocês estão assim. E eu ia embora. Essa é a palavra de Deus. Eu voltava no outro culto. E eu não vi mais nada. O Senhor me chamou, levanta-te. Fui para o seminário. Estudei teologia. Hoje eu sou pastor aqui de vocês. Mas, se às vezes a gente desvia o olhar para aqueles que estão fazendo errado, assim como Elias, ele diz, eu não vou mais. Parei, eu quero morrer. Que adianta? Esse povo estão se curvando. Esse povo estão matando os seus profetas. Irmãos, o Senhor está chamando vocês e dizendo, assim como disse para Elias, levanta-te. Levanta-te. Se a gente começa a olhar para aqueles que fazem de forma errada, e aí desanimamos, o evangelho deixa de ser anunciado, deixa de crescer. Sempre que você vê alguém tratando as coisas como não devem ser tratadas, olhe para o Deus que derrama fogo. Foi Ele quem nos chamou. Eu que achava que não tinha mais igreja que prestasse, recebi a mesma notícia que o profeta Elias recebeu. Levanta-te e vai, porque eu ainda reservei 7.000 que não se curvaram a Baal. Está aqui, ó.
somos eu e você. Levanta-te, porque a caminhada ainda é longa. Nós andamos 14 anos até aqui. Não sei se aguentamos mais 14 anos. Mas alguém vai ter que continuar levando o bastão. E Elias tinha que levantar, ele tinha que encontrar Eliseu. A obra de Deus não pode parar. Levanta-te, Elias. Levanta-te. Deus é o Senhor que manda fogo. É Ele quem cuida. Última coisa para terminar. Temos ainda algumas coisas a falar. Deus tem projetos para o futuro. E Ele conta com você. Deus tem projetos para o futuro e Ele conta com você. Nós, quando começamos, a igreja não tinha muita gente para fazer. Pregava, orava, expulsava demônio, descia para cair, porque não tinha gente para cair. Cantava, tocava, expulsava demônio, orava, subiava. Agora tem mais 7.000 que não se curvaram. Levanta-te. Levanta-te, a caminhada é longa. Deus tem projetos para o futuro. Elias não podia parar. Ele não vai concluir a missão de Deus até o final. Nem nós vamos. Nem nós vamos. Alguns daqueles aqueles que começaram na igreja primitiva, levaram o evangelho até a arena dos leões e foram comidos. Mas eles não deixaram o evangelho parar. Aqueles que pegaram o bastão do evangelho e levaram até um ponto, e alguns deles foram queimados em fogueiras. Mas ele entregou o bastão para outro que trouxe, e chegou até mim e você. Levanta-te. Você tem que andar até o outro segurar. Porque a obra de Deus nunca pode parar, é dele. É dele. Ele conta com você. Seus dons, talentos. E talvez tenha alguém aqui hoje que diz, mas o que eu faço é tão pequeno. Ninguém vai ver, não tem relevância. Deus está chamando você para levantar porque Ele conta com isso aí. Ele conta com você. Está na contabilidade dele esse serviço que você acha insignificante. Levanta-te. Coloca à disposição isso. O que você sabe fazer? Faça. Faça com zelo. Faça com vontade. Ah, pastor, mas será? Isso é tão pequeno. É grande para o reino. É grande para o reino de Deus. Deus conta com você. Conclusão. E quero fazer uma pergunta, a título de conclusão. O que será do futuro da obra de Deus se depender de você? Você consegue responder? O que será? Como vai ser o futuro da igreja? Olha em volta, vira seu pescoço, olha a quantidade de pessoas aqui hoje. Famílias, jovens. Alguém começou. Alguém começou. O pastor Fábio nem era pastor. Ele começou a fazer culto na garagem da casa dele. Chegou mais um. Assim como na igreja dos apóstolos, a cada dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Trabalhamos duro. Os irmãos trabalharam duro.
E agora temos uma grande quantidade de pessoas que não se curvaram. Levanta-te, pega aí o seu dom e talento e ofereça para o trabalho do Senhor Jesus. Porque daqui a alguns anos você vai olhar para o lado e alguém está segurando aquilo que você trouxe, cansado, até o final, e vai levar mais adiante para outro levar, até que ele venha. Você pode ficar de pé. Às vezes, irmãos, as nossas crises e as razões pelas quais nós paramos ou desanimamos são resultados negativos de coisas que fizemos no passado e não vimos com os nossos olhos resultados que nos tivesse trazido satisfação. E às vezes é assim mesmo. O Elias está profetizando. O Elias está tratando, está matando aqueles profetas de Baal. Ele está lutando, ele está falando o que o Senhor está mandando. E o povo está se curvando diante de Baal. E a mulher está matando os profetas. E aí ele fala, eu vou parar. Quantos de vocês talvez estão parados porque o que viram, dentro do esforço que fizeram, foi resultados negativos de pessoas, mas não foi de Deus. E o nosso trabalho não é avaliar quantos estão se curvando diante de Baal. O nosso trabalho é dizer o que Deus disse para dizer. E aí o fogo cai do céu. E aí o céu cerra. O que Deus vai fazer, a obra é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Ele está com a mão na história, ele controla tudo. Nós fomos chamados para sair e fazer discípulos de todas as nações. E os resultados, pastor? Quando vejo? Eu estou vendo resultados que não víamos durante muito tempo. Era só esforço, só trabalho. Mas se a gente mantiver os nossos olhos em Deus, o Deus do fogo, a gente percebe que, embora muitos estão se curvando diante de Baal, outros estão sendo erguidos, levantados. Embora muitos estão sendo corrompidos, famílias estão sendo restauradas. Embora muitos estão se curvando, muitos estão se corrompendo, pessoas estão sendo salvas. E isso acrescenta na igreja do Senhor Jesus. Então levanta-te, não fica aí parado. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Essa é a convocação do Senhor para a sua igreja. Você pode orar agora, colocar o seu coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou pronto. Tem coragem de fazer esta oração e declarar, estou pronto, o Senhor chamou, eu estou de pé. E responder o questionamento e a proposta de Josué. Preparem-se hoje, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Levanta-te, coma, alimente-se, prepare-se, porque a caminhada é longa. Tenha nas mãos a ferramenta que Deus te deu. Use-a. Use-a com bravura. Senhor, restaura corações hoje em nome de Jesus. Restaura o ânimo, o vigor. Restaura a mente, o psicológico. Sara a ferida desse que foi ferido por homens que se diziam Deus e não são. Cura, restaura e levanta-o. Assim como o Senhor fez com Elias. Coloca-os de pé, Senhor. Para prosseguir, para trabalhar, para levar o bastão do Evangelho
até o próximo obreiro. Senhor, coloca fogo nos nossos corações como igreja do Senhor, para avançar, para trabalhar, para sermos ministros do Senhor, colaboradores do Evangelho, do Reino de Jesus. Senhor, que haja um despertar no meio da tua igreja, porque a tua obra, embora parece que faz tanto tempo, só está começando para nós. É a nossa vez agora que chegou nas nossas mãos. Que o Senhor nos dê força, nos dê graça, nos sustente para andar mais algumas milhas e o teu nome ser glorificado em meio a tudo isso. Queremos ser boca de Deus para a cidade de Sumaré. Queremos ser exemplo de igreja, de crentes. Queremos correr atrás daqueles que estão perdidos, feridos, como ovelhas, cada um a se desviando para o seu caminho. Nós fomos chamados porque o Senhor está buscando elas e trazendo para o rebanho. Então, Senhor, usa-nos nas tuas mãos. Senhor, enche-nos do teu Espírito, prepara cada um desses irmãos e desperta-os para a tua obra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.